E depois que o Supremo Tribunal Federal determinou o uso de tornozeleira eletrônica, Bolsonaro não poderá sair de casa à noite, usar as redes sociais e nem mesmo falar com o filho Eduardo, que está nos Estados Unidos. A Polícia Federal chegou logo cedo ao condomínio onde Jair Bolsonaro mora, em Brasília. Os agentes apreenderam o celular do ex-presidente, $14 mil, o equivalente a R$78 mil, e outros R$8 mil. Um pendrive que foi encontrado escondido em um banheiro e uma cópia da ação movida contra o ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, pela plataforma de vídeos Rumble. Os agentes também estiveram no escritório do ex-presidente, na sede do Partido Liberal. Bolsonaro foi levado de viatura para instalar a tornozeleira eletrônica. O Supremo também determinou que o ex-presidente não poderá sair de casa entre 7 da noite e 6 da manhã, manter contato com diplomatas estrangeiros e se aproximar a menos de 200 metros de embaixadas, falar com outros réus e investigados, entre eles com o filho Eduardo Bolsonaro, e usar redes sociais. Na decisão, Moraes justificou que as graves condutas demonstram que Jair Bolsonaro está atuando com Eduardo Bolsonaro nos atentados à soberania nacional, com claro objetivo de interferir no curso de processos judiciais, e afirma que Bolsonaro confessou sua consciente e voluntária atuação criminosa na extorsão, condicionando o fim da taxação à sua própria anistia. Na semana passada, o presidente Donald Trump anunciou que a partir de 1º de agosto, os Estados Unidos vão cobrar uma taxa de 50% sobre produtos brasileiros, por conta do que chamou de perseguição contra Jair Bolsonaro. Moraes também destaca que o ex-presidente fez aportes financeiros a Eduardo Bolsonaro, para que ele pratique atos hostis contra o Brasil. Alexandre de Moraes afirmou na decisão que as medidas contra Bolsonaro são necessárias por conta de uma clara possibilidade de fuga. Após a operação da Polícia Federal, o ministro encaminhou a decisão para análise da primeira turma do STF. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin seguiram Moraes e se posicionaram favoráveis às medidas contra Bolsonaro, formando maioria na primeira turma. O ex-presidente negou a intenção de fugir. Nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. E se disse humilhado com as medidas e o uso de tornozeleira eletrônica. A suspeita é um exagero. Poxa, eu sou ex-presidente da República, tenho 70 anos de idade. Suprema humilhação. É a quarta busca e apreensão, né, em cima de mim. Depois da operação da Polícia Federal, Bolsonaro disse em entrevista que voltou a defender uma anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. A anistia é um ato personalíssimo do parlamento brasileiro. Está na Constituição. Temos quórum para aprovar na Câmara e no Senado. E por que não vai para frente? O Alexandre de Moraes ameaça parlamentares e diz que, caso aprovem, o Supremo declarará inconstitucional. Ou seja, o poder do Supremo é enorme. Nós perdemos, o Supremo perdeu a mão. Quem comanda o Brasil é o Alexandre de Moraes. A gente segue falando da operação da Polícia Federal contra Jair Bolsonaro porque ela teve repercussão imediata no meio político. Os aliados de Bolsonaro afirmam que se trata de uma perseguição política. Já os representantes do governo defenderam as medidas. Os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Congresso se reuniram para criticar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O que temos hoje em curso no Brasil é, então, uma perseguição política que ficará para a história. Nada do que estamos assistindo nesses intermináveis inquéritos do STF tem base no Estado democrático de direito. Vivemos um estado de exceção no Brasil. O líder da maioria na Câmara apoiou a decisão contra o ex-presidente. Bolsonaro está pagando pelos crimes que cometeu. Ele confessou a extorsão que ele fez contra o Supremo. Qual a extorsão? Ele vinculou a existência do tarifaço à
ao fato dele ainda não ter conseguido a anistia. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, que está nos Estados Unidos desde março, publicou nas redes sociais que Alexandre de Moraes é um ditador, um gangster de toga, que usa o Supremo como arma pessoal para perseguições políticas. Disse ainda que Moraes tenta criminalizar o presidente Donald Trump e o governo dos Estados Unidos. A decisão do Supremo foi apoiada pelo líder do PT na Câmara. Lindbergh Farias é autor do pedido de investigação sobre a atuação de Jair Bolsonaro e do filho nos Estados Unidos contra o Brasil. Eu pedi para o Jair Bolsonaro entrar no inquérito, porque a gente mostrou que as ações de Eduardo Bolsonaro lá no exterior estavam sendo financiadas por Jair Bolsonaro. Ele transferiu 2 milhões daquela campanha do Pix para sustentar essas ações de Eduardo Bolsonaro. O PL, partido de Bolsonaro, considerou a medida desproporcional por causa da falta de resistência ou negativa do ex-presidente em colaborar com a investigação. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, defendeu o ex-presidente. Não tem nenhum crime de roubo, de furto, de desvios, né? E respondendo por um processo de um caso de depredação que ele sequer estava no Brasil. A minha solidariedade a ele, acho que a mensagem é essa, né? Até remédio, se você exagerar a dose, faz mal. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que não haverá pacificação enquanto não se encontrar o caminho do equilíbrio e que a sucessão de erros que estamos vendo acontecer afasta o Brasil do seu caminho. Se no debate político as divergências estão claras, na análise jurídica ainda restam dúvidas sobre a acusação. Uma delas é a capacidade da Procuradoria-Geral da República conseguir provar que as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tiveram participação direta de Jair Bolsonaro. Até que ponto um ex-presidente brasileiro, lógico, o Trump é aliado dele, eles têm uma aliança por conta do posicionamento político, o Trump está tentando interferir de alguma forma aqui, mas até que ponto tem influência do Bolsonaro e até que ponto o Bolsonaro pode responder nessa atuação do Trump. E a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro também repercutiu entre autoridades do governo americano e na imprensa internacional. O New York Times publicou: Bolsonaro é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. O jornal ainda destacou que a medida desafia as exigências do presidente Trump de que as acusações contra ele fossem retiradas. A rede Fox News afirmou que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi motivada por uma possibilidade concreta de Bolsonaro tentar fugir. O britânico The Guardian informou que Bolsonaro também foi proibido de se comunicar com diplomatas estrangeiros, em meio a temores de que o ex-presidente brasileiro possa fugir para evitar punição por uma suposta tentativa de golpe. O Clarín, da Argentina, escreveu que a defesa do ex-presidente afirmou ter recebido a decisão com surpresa e indignação. Além da imprensa internacional, o caso também gerou comentários de representantes do governo americano nas redes sociais. Um assessor do presidente Donald Trump fez críticas ao Supremo Tribunal Federal e ao ministro Alexandre de Moraes. Alex Brunswitz escreveu: esse nível de instrumentalização do governo contra um oponente político é tão ruim quanto o que tentaram fazer com o presidente Trump. O ex-conselheiro de campanha, Jason Miller, repostou a decisão do STF e citou o ministro Alexandre de Moraes como responsável pela perseguição política e caça às bruxas contra Jair Bolsonaro.